Nó na garganta pode ser sinal de depressão? Olá, meu nome é Michele Souza, sou formada como terapeuta e hoje eu vim para mostrar para você, por meio desse vídeo, como o seu mundo emocional funciona, de uma maneira simples, clara e objetiva. Quando entendemos que o nosso corpo ele tem a capacidade de converter em menor ou maior grau o sofrimento que estamos passando ou o que passamos ao longo da nossa vida, conseguimos entender que se nós não resolvermos um problema na nossa mente, esse problema ele vai ser transformado em dores no nosso corpo. Por que isso acontece? Isso acontece para que nós possamos gastar aquela energia acumulada de um problema emocional que está dentro do nosso corpo. Um exemplo que eu tenho é, por exemplo, de uma cliente que veio até mim e na primeira sessão ela já veio dizendo que era a última recurso que ela iria usar era a terapia. Porque ela já tinha feito vários exames médicos e os médicos já tinham anulado e descartado qualquer hipótese ou chance dela ter um problema físico. Ela relatou que desde 4 meses atrás para frente, ela passou a ter um bolo na garganta, um nó na garganta, um desconforto. E esse desconforto causava para ela problemas sérios. Por exemplo, ela não conseguia beber água direito, ela não conseguia se alimentar direito e ficava aquele desconforto contínuo ali na garganta dela. Eu perguntei o que aconteceu, né, dentro ali de um período de 2, 3 anos que poderia ter desencadeado isso, ou seja, o que causou dentro de 2, 3 anos um desconforto ou um impacto negativo sobre a vida dela. Ela começou a falar que ela não acreditava que seria por motivo de frustração, porém, é que ela havia projetado a vida dela desde os 22 anos de idade para poder trabalhar, juntar dinheiro e viver em um país lá fora determinado. Sendo que ela projetou toda a vida dela desde os 22 anos e hoje ela tem 43 anos. Quando ela parou, né, e fez toda a pesquisa de campo, ela aprendeu o idioma do país no qual ela queria ir. Além disso, ela fez amizade com pessoas de lá, ela visitou o país para poder ver quais cidades seria melhor para ela morar. Então, ela fez todo o projeto. Quando chegou agora, no período em que ela precisava tomar essa decisão, ir embora, o que aconteceu? Na semana, a avó dela, que havia criado ela, fez um derrame ou um AVC. Quando foi diagnosticado o AVC e ela viu que a avó dela realmente ficou debilitada, ela se sentiu frustrada porque ela não teve coragem de ir embora e largar a avó dela doente. Então ela abandonou por completo todo o plano de vida dela para que ela pudesse cuidar da avó. E ela disse que desde então ela tem sentido esse nó na garganta. Bem, precisamos entender, né? Como a gente viu, o corpo ele converte em dores aquilo que a gente não consegue resolver mentalmente. Então, nossos problemas emocionais. Então, ela conseguiu ver já desde a primeira sessão que aquele nó na garganta que ela estava sentindo porque era difícil dela engolir todo aquele projeto de vida que ela tinha feito para poder cuidar da avó. Porque ela não se sentia à vontade de seguir a vida dela em frente e deixar a avó dela doente. Isso surgiu um conflito e esse conflito era muito grande interno dentro dela, o que causava muita pressão sobre ela. E não é difícil da gente entender que devido a toda essa pressão, ela passou a desenvolver sintomas da depressão. Por que a gente pode ter certeza disso? Porque ela deixou de ter alegria na vida dela, ela deixou de ter prazer de fazer as coisas que ela já tinha o hábito de fazer, ela só queria ficar deitada em cima de uma cama, dormindo, sem vontade de fazer nada.
Então, aquele excesso de pressão entre ela tomar uma decisão de ir embora, seguir o sonho dela, ou ficar e cuidar da avó dela, que cuidou dela de quando ela era criança, tudo isso surgiu um conflito, uma pressão, uma sobrecarga tão grande que ela se sucumbiu àquele sofrimento. E é por isso que o corpo dela converteu todo aquele conflito, toda aquela emoção, aquela sobrecarga que ela estava passando em um nó na garganta, porque era uma situação difícil de se engolir. Então é muito importante você entender que o corpo, ele vai converter em maior ou menor grau todo o sofrimento emocional que você está passando ou que você carregou ao longo da sua vida. E entender isso nos ajuda a entender que todas as dores que a gente tem no corpo, claro que eliminando qualquer problema de saúde físico, então todas as dores que a gente tem no corpo pode ser de fundo emocional, ou seja, são situações ou emoções mal resolvidas na nossa mente que o corpo está convertendo em dores, e são dores reais. Por isso é importante entender a causa do nosso sofrimento, a causa do desconforto que nós temos, tanto na mente como no nosso corpo, para que a gente possa tirar esse excesso de pressão, essa sobrecarga emocional, para que a gente possa ver a vida de uma forma mais leve e muito mais simples. É possível isso acontecer? Sim, desde que você busque um acompanhamento profissional, tenha um tratamento adequado, para que você possa se livrar dessa sobrecarga emocional. Então é muito bom a gente conseguir entender que a depressão é um excesso de pressão, é um excesso de sobrecarga, onde causa muita dor e sofrimento que a pessoa não consegue lidar com aquela situação e ela acaba sucumbindo. Bem, espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, onde você pôde ver como funciona o seu mundo emocional. E se você quer ter mais conteúdos como esse, eu peço que você curta, compartilhe e comente aqui sobre como que foi útil para você esse vídeo e para as pessoas possam também ter conhecimento sobre esse fato, sobre o mundo emocional, como que problemas emocionais eles podem ser convertidos em dores reais no nosso corpo, de uma maneira simples, clara e objetiva.